O Josias está colocando aqui muito claramente, né? O presidente está colhendo os frutos políticos disso, mas precisa se reverter aí na figura presidencial e tentar essa negociação. O Josias também coloca, vai encontrar ressonância? Ó, Donald Trump confirmou ontem que as tarifas sobre os produtos importados de outros países, né, incluindo o Brasil, entrarão em vigor na sexta-feira como planejado. E mais cedo, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, também descartou o adiamento, afirmando que não haverá prorrogação nem mais períodos de carência em 1º de agosto. As tarifas serão fixadas, entrarão em vigor, as alfândegas começarão a arrecadar o dinheiro. A declaração para a emissora americana Fox News foi divulgada pelo perfil oficial da Casa Branca na rede social X. O prazo de 1º de agosto não é exclusivo para o Brasil. A data foi definida por Trump para subir as tarifas para dezenas de países que não conseguirem fechar um acordo a tempo. Mas no Brasil, onde a tarifa será mais alta, nenhum outro país vai ter taxa de 50%. Agora, professor, eu queria falar com a senhora do ganho político que o Lula está tendo sobre isso, né? O Lula, o governo em geral. A gente vê um aumento da popularidade do presidente Lula, uma popularidade que estava caindo e estava difícil de ser revertida. E ontem, na revista The Economist, né, uma bíblia do liberalismo, onde o mundo todo olha, tem a seguinte matéria, né, falando Trump astonishing battering of Brazil, né, da campanha que o Trump estava fazendo contra o Brasil, e eles começam falando exatamente assim, olha, raramente, desde o fim da Guerra Fria, a gente viu os Estados Unidos interferindo de forma tão agressiva num país latino-americano. E vão falando do tarifaço, né, do Brasil contra os Estados Unidos, da tal da caça às bruxas que o Donald Trump faz, mas aí ele entra a Economist entra num ponto e ela diz que a questão está se voltando, na verdade, contra o Donald Trump e que quem está ganhando pontos com isso é o Lula. Será que o Lula vai querer deixar de ganhar pontos com isso e tentar insistir assim tanto nessa negociação? A economia brasileira vai ser prejudicada, a gente sabe disso, mas está sendo prejudicada pelo Trump, não pelo Lula. E ele está se beneficiando politicamente disso. O Trump deu um presente político para o Lula, o fato é esse. Deu. Acho que o tarifaço tem uma dimensão, acho que pensada em duas questões, né? Acho que do ponto de vista da economia, todos nós vamos perder, né? Principalmente trabalhadores, a gente vai ter, enfim, desemprego, a gente já está tendo impacto, né? Porque algumas empresas já sabendo que, enfim, cada vez está ficando mais claro que esse tarifaço é reversível. Oi, professora? Ah, ela travou, que pena. Enquanto a gente reconecta com ela, estamos sem ninguém, então. Travamos todos. Voltamos? Josias, enquanto a gente reconecta com a professora, quer comentar um pouquinho esse artigo da Economist? Eu achei interessantíssimo o argumento que eles fazem, não sei se você chegou a ver, que eles mencionam, assim, o bullying do Trump contra o Brasil e como o Lula está se beneficiando disso. O Lula, evidentemente, é muito difícil você pedir a um candidato à reeleição que deixe de degustar um quindim como esse, que foi servido pelo Trump, numa parceria com o clã do Bolsonaro, assim, no ano pré-eleitoral, né? Esse tarifaço do Trump, com a motivação política, claramente, de obter a impunidade do Bolsonaro, isso estilhaçou o bolsonarismo, né? Isso exibiu, assim, iluminou os pés de barro do Bolsonaro num instante em que ele está a caminho de uma condenação, né? Então é uma tentativa do Trump de interferir no judiciário brasileiro. Isso deu ao Lula a oportunidade de cantar o hino nacional em cada comício que ele vem realizando nos diferentes estados em que realizou comícios, né, atos administrativos que se convertem em comícios, e aí ele cuida, nesses eventos, de se enrolar na bandeira nacional, de fazer um discurso em defesa da soberania, cuida de grudar
na família Bolsonaro, essa pecha de traidora, diz que o Eduardo Bolsonaro opera full time nos Estados Unidos para salvar o pai, e aí o linguajar, utiliza um linguajar de criancinha, dizendo salve papai, salve papai. Então o Lula sabe fazer isso, ele sabe aproveitar as oportunidades, né? E essa é uma oportunidade que ele não poderia deixar de aproveitar. Então, como disse, é muito difícil você pedir a um candidato que deixe de utilizar uma matéria-prima como essa, né? E a pesquisa que saiu depois disso, as pesquisas, né? Uma delas, a mais eloquente, foi a pesquisa da Quest, esmiuçou os efeitos desse fenômeno e mostrou que a imagem do presidente melhorou. A popularidade do Lula continua no vermelho, mas reduziu-se muito a diferença entre o percentual de brasileiros que avaliam mal o presidente e aqueles que o avaliam como ótimo, bom. Então, houve um ganho de imagem para o Lula que não foi negligenciável. Isso já foi captado também pelas pesquisas feitas por encomenda do Palácio do Planalto. Então, o presidente está surfando essa onda. Agora, ele precisa cuidar para que a onda não se converta num tsunami que o engolfe, porque dependendo dos efeitos da eventual entrada em vigor da tarifa de 50%, isso pode resultar em prejuízos para a administração dele, porque se o presidente, sem prejuízo das acusações que ele faz e do esforço que ele realiza para impor um contragolpe ao Bolsonaro, à família Bolsonaro e a todos os pré-candidatos à presidência que são vinculados ao bolsonarismo, sem prejuízo desse movimento que é incontornável e que ele não vai voltar atrás nisso, mas se ele não cuida dos aspectos econômicos, do efeito econômico do eventual tarifaço, ele pode ter prejuízos também, porque, como disse mais cedo, Raquel, as crises tendem a assumir as feições do presidente da República. Então, hoje, está todo mundo meio de nariz virado, até o bolsonarismo enxerga o desastre que foi essa movimentação antipatriótica que o Eduardo Bolsonaro realizou nos Estados Unidos, né? Mas, se o governo não consegue se apresentar como parte da solução, ele passará a ser visto como parte do problema. Então, por isso está aí o ministro Fernando Haddad já correndo atrás de um programa de contenção de danos, socorro a exportadores e tal, para para que o governo ganhe as feições de solução, né? Então, se não se mostrar parte da solução, pode virar parte do problema. Então, esse é o cuidado que o Lula tem que ter. Agora, como disse, é muito difícil pedir a um candidato que não saboreie esse quindim, aí seria demais. Professora, eu quero ouvir a senhora também sobre essa questão do Lula. O que a gente viu, esse artigo da Economist mostrando, né, a Bíblia liberal, mostrando como o presidente está se beneficiando disso e essa dualidade, né? Se faz sentido ele ficar lá batendo na porta do Trump para tentar salvar o Brasil dessas tarifas ou não. Simplesmente dizer, não, a responsabilidade, foi ele que me atacou, a responsabilidade é dele, eu estou aqui defendendo a nossa soberania. Raquel, a política tem uma coisa muito interessante, né? Se a gente pensar como é que estava o governo, as avaliações, eu vou pegar só de dois casos, né? A questão do PIX e do INSS, né? A gente tinha, enfim, uma trajetória do governo que se desenhava de enfraquecimento, né? E, claro, enfraquecimento significa dizer que atores políticos, e principalmente o Congresso, né, que tem ganhado cada vez mais força, né, com as emendas parlamentares, com o sequestro do orçamento público, que o Executivo estava ficando cada vez mais emparedado, inclusive pelo próprio Congresso. E aí, enfim, a gente tem várias questões, inclusive, que foram para ser resolvidas no STF. E, de repente, externamente, aparece essa questão do tarifaço do Trump, que ninguém esperava, que não estava muito dentro da conta, porque o Brasil tinha ficado como um país que, de uma certa forma, tinha conseguido se blindar, de uma certa forma, com todas essas questões do Trump, né, essas questões de maneira caótica dele conduzir a questão das tarifas. E o que acaba acontecendo é que isso muda completamente a trajetória do governo, né? E o governo
ganha um fôlego, se fortalece e tem ali uma janela de oportunidade, inclusive para a gente voltar a ver o governo se colocar e o Lula se colocar como candidato já em 2026, coisa que ele havia feito um relativo recuo. Então, ou seja, na política é muito interessante a gente ver como que as coisas mudam muito rapidamente, né? E o Lula faz uma trajetória, num primeiro momento, que é uma trajetória de se mostrar um chefe de Estado, um líder fortalecido, que vai dizer que estou defendendo a soberania, não vou atender aos mandos e desmandos do Trump, porque, enfim, e que está correto mesmo, o Brasil é uma democracia, o que o Trump está pedindo é absurdo, né? Completamente absurdo. Inclusive, isso está até fora, né, do que o Lula poderia fazer, porque o que o Trump está pedindo na carta é uma questão que diz respeito à Suprema Corte, enfim, não é nem viável de ser feito, né? Então, mesmo até que o presidente fosse, por exemplo, eventualmente o Bolsonaro, ele pedisse isso para o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro não poderia fazer isso, intervir na Suprema Corte dessa maneira. Não pelas vias democráticas, a não ser que tentasse um novo golpe de Estado. Mas o fato é que talvez agora seja um momento de, uma vez fortalecida essa imagem de uma liderança forte, eu acho que a população e os setores que estão diretamente envolvidos com a questão do tarifaço, eu acho que de fato esperam do Lula uma sinalização e uma explicação que fiz tudo o que podia, tentei falar com o Trump não me recebeu, que provavelmente o Trump não vai atender a ligação do Lula. E esse é o fato, né? O Lula chegou a dizer numa declaração pública, quando ele é questionado sobre isso, ele diz assim, não é desse jeito, não é como se você pegasse o telefone e você liga para um presidente, ele vai te atender assim, não é desse jeito que as coisas funcionam. Tudo bem que a gente sabe que não é, mas eu acho que a tentativa, o Lula teria muitos pontos a ganhar com a população em geral e com os setores mais diretamente envolvidos, se ele tentasse, se ele publicamente dissesse, olha, tentei ligar para o Trump, ele não me atendeu, ele desligou o telefone na minha cara ou não me retornou. Eu acho que isso, no final das contas, não mostra, digamos, fragilidade do Lula. Muito pelo contrário, eu acho que isso seria uma demonstração de força e isso seria muito bem-vindo, porque, de uma certa forma, esgota aquelas possibilidades que o governo brasileiro tentou tudo, o presidente pessoalmente tentou tudo, não dá para, enfim, quando um não quer, dois não briga. E a mesma coisa para negociação. Se o Trump não quiser ceder, não tem nem como começar a negociar. Mas eu acho que isso mostraria uma boa vontade por parte do Lula e um comprometimento, não só com a sua campanha, seu futuro político, mas com o país como um todo.